Amigos e amigas, hoje é segunda-feira e estamos na 18ª semana do Tempo Comum. Pegue sua Bíblia, leia, reze, medite, contemple e viva o Evangelho de hoje, que é Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36. Iniciemos nosso dia com luz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo, esteja com você neste dia. Acompanhemos a leitura do Evangelho de hoje. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de suas vestes. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. O que o texto diz? A cena pintada por Mateus é um relato da comunidade do reino, a igreja, que vive sua missão no mundo em meio a grandes tempestades de insultos e perseguições. Pequenina como um barco que singra num mar revolto, assim é a igreja, impotente e incapaz de resistir às forças adversas por si só. O medo tomou conta dos discípulos. A presença de Jesus não foi reconhecida, o que indica que ainda a relação com o mestre era superficial. Ele é confundido com um fantasma e sua voz não é reconhecida. Pedro escancara a falta de fé de toda a comunidade. Exige uma prova de que é Jesus quem se faz presente. Quer caminhar sobre as águas. A situação piora quando Pedro começa a naufragar. A palavra de Jesus convida à fé, mas também revela a fraqueza dos discípulos. Coragem, sou eu, homens fracos na fé. O que o texto nos diz? A vida do discípulo missionário de Jesus, que somos nós batizados, e de toda a igreja, não está blindada de contratempos e de tempestades. A comunidade de Mateus vivia atormentada por perseguições. Hoje, nossa igreja se vê agitada por fortes ondas do relativismo, individualismo, de divisões internas, pela falta de profetismo e tantos outros desafios. Porém, o Evangelho de hoje nos convida a darmos uma resposta de fé. É preciso ter fé, reconhecer a presença de Jesus e buscar nele as forças necessárias para viver nossa vida de discípulos missionários de Jesus, mesmo em tempos difíceis. Como viver o Evangelho de hoje? Tenha fé, coragem e confiança em Deus. Não há problemas que possam nos afogar. Busque, por meio da oração cotidiana com a palavra de Deus, renovar sua fé e fortalecer sua esperança. Se tempestades formam bons marinheiros, tribulações solidificam nossa fé. Coragem, Deus está conosco. E por intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Vocações,
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Fique com Deus. Não deixe de deixar seu like no nosso vídeo, se inscrever no meu canal, comentar para que o nosso material se difunda, chegando a várias pessoas a palavra de Deus. Fique com Deus, uma excelente segunda-feira.